nação RPGista. Aqui quem fala é Jefferson Stankovski e estamos aqui mais uma vez na minha forja, a sua forja, a Forja dos Deuses. E dessa vez, vindo de cantos fantasiosos entre histórias fenomenais, temos a presença do nosso queridíssimo e alegre Bombardo. Fala pessoal, e aí, beleza? Eu sou o Bombardo e de tanto falar pelos deuses, olha aí, acabei virando um, tô aqui na forja. E é isso aí, aqui os deuses não tem sossego, viu? E Bombardo, tô sabendo que cada vez o podcast tá tendo episódios novos e chegou mais um agora no meu feed. Pois é. Diga lá, de onde é que você vem? Eu sou lá do Rollcast RPG, eu faço parte desse podcast aí com o pessoal e a gente vem trazendo audiodramas, né? Na data de gravação, né, desse episódio, a gente publicou um episódio nosso lá e estamos chegando na reta final da primeira temporada. Tá bem legal, eu convido todo mundo aí curtir a gente lá. Eu ia dizer, eu não convido, eu tô meio que intimando todos a ouvir, porque, olha, gente, é muito bom. Tem minha recomendação, é fenomenal, viu? Agora, deixando as amenidades pro lado, é o seguinte, eu tô com uma encomenda aqui que um mestre pediu e precisamos montar aqui um vilão, certo? Vai ser um vilão. Como é que é esse nosso vilão, Bombardo? Eu acho que a gente pode fazer a encomenda como que tá. Tem algum pedido especial? Como que tá isso aí? Rapaz, eu acho, pelo que ele tava me descrevendo, é um cenário de fantasia medieval. Então fechou, porque é o que eu ia falar. Eu sou suspeito pra falar de fantasia medieval, né? D&D é o meu cenário preferido, então acho que veio a calhar. A encomenda foi feita com desígnio. É lógico que eu ia chamar alguém com expertise na situação. Vamos lá. Esse vilão, ele quer um vilão assim que seja boss final de uma campanha. Tá. Ele vai ser humano ou ele vai ser uma criatura? Acho que criatura, né? Humano, acho que passa mais fragilidade, a não ser que ele tenha seja um vilão com uma mente bem aguçada. Mas eu vou pela linha de criatura mesmo. Acho que pra impor mais respeito, criatura. Uma criatura, certo. Então pronto, temos uma criatura. Só que essa criatura, ela é consciente ou ela é simplesmente uma força da natureza? Um negócio assim que é incontrolável, não pensa, apenas age por instinto. Eu vou de força da natureza. É mais difícil parar, né? É mais difícil. Então, pra dificultar aí a vida dos jogadores, acho que força da natureza. Não tem como dialogar, né? Você simplesmente aceita. Começa a se tornar o típico monstro que um bárbaro adoraria enfrentar, porque não tem conversa, é só pancadaria pura e seca, né? Isso, exatamente. Agora vamos lá. Pra ser um chefão final, ele tem que ter algumas qualidades que o sobressaia sobre outras criaturas. O que ele tem de especial que causa tanto temor assim pros jogadores? Ele tem alguma habilidade de mágica nativa dele? Mágica não. Como a gente vem falando aí, um ímpeto natural, acho que é uma força, de repente força mesmo, uma força descomunal. Nada de magia. Pronto, vamos lá. Ele é uma criatura grande, qual é a estatura dessa criatura? Ela é quadrúpede, sei lá, ela voa? Vamos deixar quadrúpede pra ficar uma imagem mais bestial mesmo. Quase que impossível de separar. Eu não sei o que acho que eu tô criando um monstro mesmo, né? Quadrúpede, tipo assim, um gorila, tipo fortão e tal, anda meio curvado pra frente, com 4 apoios. Nesse estilo é tipo um cavalo. Eu imagino como não um cavalo, mas 4 patas. 4 patas. Ele é grande, ele é alto. É grande. Umas 4, 5 vezes antes de tentar ir pra cima, né? Passou pela minha cabeça que será que a gente não tá fazendo um tarrasque? Não, tarrasque é não, mas não, eu sei. Muito grande. É só um comparativo, é muito grande, mas nada como isso, assim. É uma coisa que o cara olha e vai falar assim, essa recompensa vai valer a pena. De altura, o que tu acha? Uns 3 metros de altura. Lembrando que ele é quadrúpede, ele ainda vai ser comprido, né? Mas de altura, 2,5 para 3 metros, pra impor respeito, né? Não, exatamente. Pra quando o peãozinho lá olhar e falar, essa recompensa tem que ser boa mesmo. Beleza. De repente ele estiver atrás de uma recompensa, né? E comprimento, se ele tem 2,5 de altura, ele deve ter uns 6,5 de comprimento, né? Isso, mais ou menos isso. Acho que dá pra fechar nisso. Rapaz, parando pra pensar aqui, cara, ele é o tamanho de uma sala.
E ele tem que ser aquele evento que, assim, ele aparece de vez em quando, porque senão a força que esse monstro tem, ele, sabe, vai destruir sem parar. Então, é como se ele hibernasse, sei lá, ele tá hibernando e aparece vez ou outra. Beleza, vamos lá. Ele tá hibernando. Então qual é o habitat onde essa criatura vive, né? Ou hiberna? Ela é das cavernas, é das profundezas, é do abismo, é da onde? Eu acho que a gente pode deixar próximo à caverna, se bem que tem que ser uma caverna bem grande, né? Mas caverna, pra ela poder encontrar ali um local seguro nesses períodos. Não seria um alvo fácil, né? Sei lá, de repente também é uma fraqueza enquanto tá hibernando. Mas eu acho que por aí. Quando a gente fala caverna, a gente fala assim, caverna a ponto de chegar no abismo, assim, profundo mesmo, né? Não, acho que não tão profundo, porque essa criatura ela vai ter dificuldade pra sair daí depois, né? Será que ela não abre o próprio caminho? Será que ela não escava? Ela deve poder escavar, né? Ela deve ter uma locomoção assim, porque é muito grande. Uma criatura dessa deve ser muito forte. Por exemplo, eu acho que em D&D tinha uns bullets, um negócio assim, Sei. que eles escavavam, né? Sim. Ela podia ter meio que essa habilidade também, pra ir pro fundo. Tipo um vermes maldito. Nossa, bem dessa aí. Pronto. Beleza, ela tem essa habilidade. É profundo, mas não é abissal, certo? Isso não, abissal não chega tanto. Ela vai viver numa caverna, então ela com certeza, a gente ia chegar agora na estrutura externa dela. Ela não tem penas, ela deve ter algo entre escama ou... É quase uma coisa, não rochosa, mas uma coisa bem consistente. Eu gosto dessa ideia assim de ser meio rochoso. Ela podia ser quase tipo um elemental, né, da Terra. Isso, nessa linha. É pelo habitat também. Se ela vive nas profundezas, ela deve ter uma visão meio ruim, mas deve ter uma audição estupefata, né? Ela depende muito da audição. A visão, como você falou aí, pelo habitat escuro, então a visão é meio frágil, assim, nesse sentido de luminosidade. Então a gente já cria aí, de repente, também um ser de hábitos noturnos. Sim. Tu acha que ela teria um sentido tipo sísmico, assim? É porque como ela não usa visão, ela deve ter outros sentidos bem apurados. Talvez um sentido, assim, de sentir a vibração. Mas eu acho que ela é muito rochosa, assim. Tipo, a pele dela é muito dura pra ter, eu acho que essas... Não, ela pode ter até para conseguir se comunicar com os outros da sua espécie. Não se encontrarem, sabe, assim, de opa, tô passando por aqui, e aí mandando sinais. Ela pode ter isso também, pode perceber isso. Ela é uma criatura de 2,5 metros de altura, 6 grande. metros de comprimento, tem a pele rochosa, quase uma carapaça. Isso. Ela não tem visão, porém a audição dela é discriminatória, a ponto assim de identificar coisas a quantos metros? Uns 9 metros, tá bom isso aí? Por aí, tá bom, dá pra fechar. A 9 metros ela deve ter um olfato também muito bom. Agora vamos lá, já que ela tá nas profundezas, ela deve ter algumas resistências, né? Eu acho que por ela ser meio rochosa assim, eu acho que veneno não deve surtir efeito nela. Não mesmo. Eu acho que fogo também também não, eu acho que fogo não surtiria muito efeito. Não. Então ela tem a alta resistência a fogo e veneno, né? Isso. As toxinas e tal, porque querendo ou não, no abismo assim, nas profundezas das cavernas, tem as aranhas gigantes e outras criaturas venenosas, então tipo, pela convivência ali, eu acho que ela já deve ter uma certa resistência, viu? Sim. Ela tem que ter alguma coisa diferencial. Qual vai ser o diferencial dela? O que ela teria, sei lá, de uma habilidade, um ataque? Ela consegue, apesar de todo esse tamanho, sei lá, quem sabe ela consegue se camuflar, uma proteção natural até, se mesclar ali no ambiente pra poder se proteger melhor. Uma camuflagem eu acho bacana. Tipo assim, já que ela é parecida uma rocha... Sabe quando você tá saindo do vilarejo, aí você fala, ué, não tinha aquela rocha ali antes, tipo... Não lembro daquele morrinho ali, né? Isso. Então, se ela ficar parada, aí ela pode ganhar um bônus de camuflagem, de esconder-se, assim, desde que seja próximo de pedras ou rochas, alguma coisa assim, né? Sim, ela consegue se manter ali meio que indetectável. Se tiver esse cenário meio montado assim, ela consegue passar despercebida. Eu tava pensando uma coisa diferente, sabe? Normalmente a boca assim vem na frente, com a cabeça meio curta, né? Pra uma criatura tipo quadrúpede. E se ela, cara, eu tô pensando uma coisa agora bem absurda. Vê se tu curte a ideia. As patas, tanto a traseira quanto as patas dianteiras, elas não são muito longe uma da outra, porque a cabeça dela deve ocupar, assim, tipo, mais ou menos, eu tava pensando na metade do corpo, ter uma bocarra enorme. Tá. Acho que eu gostei. Tá. Eu não consigo imaginar uma criatura assim, porque normalmente
realmente como eu tô te falando, né? As criaturas, essas quadrúpedes, ela tem uma cabeça assim, meio proporcional ali, tipo, um quinto do corpo. Eu tô pensando em algo assim, tipo, de 2/3 a 3/6 de corpo, tá entendendo? Tipo, muito grande a boca. Sim, faz sentido, sim, gostei. Cara, ela podia gritar. Não, mas se ela tem uma audição muito boa, ela ia se lascar com esse grito. Não, então não dá certo não. Temos que pensar num ataque especial pra ela. Não, o ataque tem que ser uma investida, né? Vai ter que ser na investida, porque ela vai usar o próprio corpo como uma forma de fazer um belo estrago. Um dos ataques dela é engolir. Simplesmente, se ela for bem sucedida num ataque, desde que a criatura seja, sei lá, uma categoria de tamanho, né? Mas ela engole, como que são os dentes dessa criatura? Ela simplesmente engole, ela mastiga e engole, como que vai ficar? Ela pode ter dentes assim, tipo tubarão, tá ligado? Sei, aquela fileira, 8 fileiras. É, umas 8 fileiras de dentes, assim, um monte de dentes. E outra, esses dentes, eles não são feitos, tipo, que nem o nosso dente normal. Seria tipo um metal, já que ela é rochosa, metal, pode ser um mineral pontudo, bem duro. E ela pode, sei lá, um dos ataques dela é fazer a investida e engolir. Simplesmente engolir a criatura. Ela dá dano mastigando e engole. Ela não é uma criatura natural, ela foi criada por magia. Tá, e a gente sabe quem criou isso? Quem começou a criar? Alguém começou a criar indiscriminadamente? Ou, sei lá, foi um acidente e ela é única? Que a gente tava falando, né? Ela pode se comunicar e tal. Mas... Aí é uma boa questão. Porque se ela foi criada à base de magia, o criador pode ter criado um macho e uma fêmea e a partir daí ter criado uma espécie, certo? Ou ela pode ser única, o que torna ela muito mais poderosa. Aí a gente dá uma esticadinha mais no poder. O que tu prefere? Eu acho que eu não quero deixar ela única, não. Pronto, então digamos que um mago... Quero que ela faça estragos em mais lugares. Isso, um mago há muito tempo atrás, aí pode ser até interessante para os jogadores descobrir a origem de quem criou, talvez assim descobrisse um ponto fraco dela, né? Há muito tempo atrás criou, se multiplicaram, então por ela ter sido criada à base de magia, ela pode ter tipo uma habilidade tipo um golem, que assim tem alta resistência à magia, ou talvez até imunidade à magia, o que daí daria um problema muito sério para um grupo de aventureiro, viu? Eu acho que imunidade à magia é legal. Como que os aventureiros vão derrotar essa criatura? Porque ela é imune a fogo. Venenos. A veneno. Vamos botar o seguinte, não é que ela seja imune à magia. Ela tem uma resistência descomunal pra magia. Então assim, digamos que, sei lá, um mago consegue projetar uma bola de fogo nela, vai funcionar, vai dar o dano. Só que o dano é sempre mínimo. Qualquer magia que for nela, o dano é sempre mínimo. Tá, então tem sempre tipo, redutor. Não é redutor. Tipo, se um mago dá 6D de dano numa bola de fogo, o dano máximo que vai causar nela é 6. Que é como se tivesse tirado 1 em cada dado. Vai causar sempre o dano mínimo. Aí sim começa a ser um negócio perigoso. Então pronto, ó, temos lá uma criatura quadrúpede, pele rochosa, 2,5 metros de altura, 6 de comprimento, pelo menos uns 2,5 metros de comprimento de boca, o que é um negócio absurdo. Ela vive nas profundezas, tem uma resistência absurda à magia, a fogo e a toxinas. Meu querido... Isso. Ela ataca como? Ela tem rabo. Não tem rabo. Eu também não imaginei ela com rabo, não. Não imagino ela com rabo. Eu imagino ela com esse ataque de investida, como eu falei, usando o próprio corpo ali também. Tem a boca, né? Um ataque de uma investida, sair atropelando. Ela só faz um ataque por turno, né? Que é... Ela dá a investida, né? Ela chega dando investida, né? Com a cabeça. E o próximo ataque depois só é um ataque por turno, que é a mordida, né? Mas em compensação é a senhora de uma mordida, né? Pelo tamanho, essa criatura, ela vai ter... criaturas menores, a gente vai dar vantagem de combate pra quem for. Mas daí, que todo mundo vai ser menor, depende, né? Do sistema. O sistema que se encarrega. Se a pessoa for usar D&D, se for usar GURPS, se for usar Storyteller, aí o sistema que se encarrega disso. Beleza. É tipo variação de tamanho de criatura de uma pra outra. Mas eu tava pensando aqui. E se, olha só, ela é quase uma rocha que anda, bate, mastiga e é imune à magia. E se a gente ainda botasse uma resistência a dano nela? Tipo, a pele dela é tão dura, mas tão dura. Imagina tu batendo com um sabre numa pedra. Qual o dano que tu vai causar? Tu vai destruir a porra da tua espada. Isso. Então, gente, olha só. Ela ainda tem uma resistência a dano, certo? Mas, olha só, vamos... Ok, ela tem uma resistência grande a dano. Eu imagino algo assim... A gente sabe que tem que ser um martelo, alguma coisa assim pra...
marreta armas tem que ser nesse arma sentido. pesada. Mangual, Isso. um malho. E se ela tivesse... Ela tem que ter uma fraqueza. Vamos botar uma fraqueza que talvez isso aí os personagens com o tempo descubram. Qual seria a fraqueza dessa criatura? Pode ser um metal precioso. A pele dela simplesmente não consegue reduzir o dano de tal coisa. Se a gente colocasse uma coisa simples, porque ninguém pensaria nisso, sei lá, de repente, água. Não precisa ir muito longe um metal precioso, sei lá. Água. Sabe, jogou água nela, porque ninguém vai pensar, vai se pensar nisso. Daí, Então vai daí ter que estudar surgiu, olha, há muito. muito tempo atrás, o Bombardo pode até me lembrar, mas há muito tempo atrás disseram que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Então, Boa. ataques feitos com água ignoram a redução de dano dela. Digamos que ela tem a redução de dano 15 ou 10 para qualquer tipo de arma, ou ataque, ou flash, não sei o que. Com ataques feitos com água, ela não tem esse redutor. Simplesmente atravessa a pedra e vai direto na pele. Sensacional. Talvez ela tenha uma hipersensibilidade para esse tipo de a água, né? Ela não tem um contato. Ela tem uma biologia muito diferente da nossa, né? Porra, show de bola. Sensacional. Agora eu vou... Todo RPGista, quando tá criando uma ficha, chega no momento mais difícil. Ah, não. Você já imagina, né? Essa é a parte mais difícil. Qual o nome dessa criatura? Meu Deus do céu. Deus do céu, acho que não vão aceitar. Vamos pensar no outro. Como é difícil colocar nome em alguma coisa. Não é, cara. Dá um negócio tipo de propriedade complicado, né? Isso, demais. Vamos ver o seguinte, olha só. Talvez ela não tenha um nome oficial porque nunca ninguém conseguiu estudar ela e dizer, olha, essa criatura existe, certo? Tá. Mas talvez as lendas comentem sobre essa criatura como... Olha, a gente poderia chamar ele de Treme-Terra. Porque uma criatura desse porte, com certeza pesa algumas toneladas. Sim. Então, quando ele anda, chega, tudo vibra. Treme-Terra. Como não tem um nome específico, ainda não foi batizado, né? Dizem que o Treme-Terra habita as profundezas. Colossal Treme-Terra? Putz! Não, muito... Ficou melhor. Colosso Treme-Terra. Acho que temos um nome. Acho que temos um nome. Na falta de melhor, vai ser esse aí mesmo, hein? Vocês acabam de ser apresentados para o Colosso Treme-Terra, uma criatura quadrúpede, rochosa, imune à magia, com alta resistência a fogo, alta resistência a toxinas, redução de dano, com exceção de água, certo? Seu ataque investida logo no primeiro turno e depois ele ataca mastigando ou engolindo as criaturas. E é isso, gente. É uma criatura bem desafiadora, tem que ter um nível grande para enfrentar ela. E agradeço se vocês tiverem uma TP no jogo de vocês ao nosso queridíssimo Bombardo, porque ele foi um dos criadores dessa monstruosidade. Desejo boa sorte pra galera que vai enfrentar esse grupo aí bem corajoso. Bombardo, brigadão pela tua participação, cara, adorei. Quem não te conhece, eu acho difícil alguém não te conhecer, mas vamos lá, se alguém não te conhece, vai te achar onde? Pô, legal, cara, eu agradeço aí o convite também, todo o nome lá do pessoal do Rollcast, né, a gente tá lá em todos os agregadores, aí é só procurar, a gente tá em Spotify, tá no iTunes, então seu agregador preferido é só procurar Rollcast RPG, todas as redes sociais também, Twitter, Instagram, Facebook, a gente tá por lá também interagindo com a galera, e a gente produz audiodramas, né, ambientados em cenários de RPG, então fica aí o convite pra vocês darem uma chance pra gente vir ouvir, que tá bem legal, tá bem gostoso de se fazer também. Isso é uma verdade, gente. Confiram lá, Rollcast com o nosso queridíssimo Bombardo. E é isso aí, pessoal. Aquele abraço, até mais. Falou!